Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começamos mais uma semana de aula, né? Na disciplina de gestão da produção e gestão de pessoas. A gente vai começar agora a nossa terceira live. E a terceira live, ela é equivalente à fase 3 da disciplina. Gostaria de lembrar a todos vocês que a disciplina não é só o nosso vídeo aqui. Vocês também é muito importante que vocês consultem todos os materiais e façam os exercícios que constam lá do AVA. Então tem a introdução, tem o infográfico, tem o desafio, tem o capítulo de livro, tem os exercícios, tem o Saiba Mais. É muito importante que vocês consultem todos os materiais que estão lá no AVA, tá bom, pessoal? Então, aqui é uma complementação daquilo que está no AVA. Então, eu trago para vocês as informações, em alguns casos, eu adiciono coisas para vocês entenderem melhor e assim por diante. É importante também que vocês participem ao vivo da nossa live, tá? Porque daí vocês têm a chance de interagir com o professor, de tirar eventuais dúvidas e etc. Tá? Só vendo o vídeo, vocês já vão ter uma excelente ideia sobre a matéria, mas interagindo ao vivo com o professor é melhor ainda, com toda certeza, tá? Então, para começar a nossa live, eu vou compartilhar aqui o material. Deixa eu só pegar minha... Não se esqueçam que eu tenho uma mesa digitalizadora com caneta. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, se vocês verem algo sendo escrito no slide, sou eu, tá bom, pessoal? Sou eu que está escrevendo no slide. Só vou instalar minha mesa digitalizadora. Pronto, ela já está instalada. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa matéria. Então, nossa matéria é de gestão da produção e gestão de pessoas. Como eu falei para vocês, essa nossa terceira live da disciplina. Gostaria de lembrar que são 4 lives, né? Cada live ela é equivalente a uma das fases que vocês têm ali no AVA. E cada fase tem diferentes aulas. Então é importante que vocês sempre acompanhem as nossas lives, ou depois, se vocês não puderem acompanhar ao vivo, acompanhem pelo YouTube, né? Que a gente fornece para vocês o link do YouTube. Como vocês se lembram, eu sou o professor Klaus Dieter Zauter. Nessa terceira fase da disciplina, a primeira aula, a aula 11, fala um pouco sobre a teoria matemática da administração. Então, como está lá no material de vocês, a teoria matemática da administração destaca a importância dos modelos matemáticos para a tomada de decisão e a resolução dos problemas. Essa teoria é como um jogo, para cada ação devemos prever uma reação. Então, vocês têm que tomar decisão sobre alguma coisa. Mas como é que eu vou tomar a decisão sobre algo? Eu posso tomar essa decisão de várias maneiras diferentes. Por exemplo, pela minha experiência no assunto. Eu já passei várias vezes pelo mesmo caso. Então, as outras vezes eu resolvi dessa maneira e aconteceu tal coisa. Pode dar certo? Até pode dar certo, mas as chances não são muito boas, tá? O ideal é que vocês tenham um apoio matemático sobre aquela tomada de decisão. Então, vocês têm um problema para resolver, vocês podem usar de várias, vamos dizer assim, teorias matemáticas para poder auxiliar a tomar a decisão. A teoria dos jogos, por exemplo, inclusive essa teoria dos jogos, não sei se vocês sabem, já ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Tem até um filme bem famoso, onde que o pesquisador que criou essa teoria dos jogos, ele tinha alguns problemas de relacionamento com outras pessoas e tal, mas era extremamente inteligente. Então, a teoria dos jogos, ela é baseada no comportamento humano,
Como o ser humano se comporta em relação a uma certa situação. A gente também pode usar outros processos matemáticos de tomada de decisão. Um muito utilizado, principalmente aqui no Brasil, é a análise hierárquica de processos, onde que eu defino os as principais razões para tomar uma decisão. Por exemplo, sejam de cunho ambiental, sejam de cunho financeiro, sejam de cunho sei lá, de recursos humanos e etc. E eu dou pesos para eles. Depois de uma operação matemática, você obtém um resultado, e esse resultado pode te indicar se vai utilizar ou não aquela ação. Eu desenvolvi, alguns anos atrás, junto com um aluno de mestrado, orientando um aluno de mestrado, um processo de tomada de decisão baseado na análise hierárquica de processos. Então, a gente pegou uma parte do AHP, análise hierárquica de processos, para ajudar as empresas a definirem, afinal, é bom elas certificarem a sua própria empresa com a ISO 14001, que é uma certificação de cunho ambiental. Então, esse processo de tomada de decisão, ele ajuda as empresas com, digamos assim, com uma certeza mais matemática, mais definida, não só na percepção, de como fazer essa tomada de decisão. Isso, em alguns casos, ajuda muito. Pode ter alguns problemas, por exemplo, aquele processo matemático de tomada de decisão, aquele modelo matemático, ser muito complexo. E daí é complicado. Eu já vi alguns modelos, principalmente na tomada de decisão na área ambiental por empresas, que são extremamente complicados, complexos, difíceis de se entender. O importante é que a empresa escolha um modelo matemático que dê segurança a esse processo de tomada de decisão. Por exemplo, a pesquisa operacional é um desses modelos. Ela é utilizada em várias coisas na área da administração como geral, tá? Ela pode ser utilizada na pesquisa de mercado, estudos sobre absenteísmo, fluxos de produção, estudos sobre filas, aglomerações, congestionamentos, análise sobre produtividade, controle de qualidade, planejamento e controle da produção e estoques e logística de transportes. Eu pude estudar pesquisa operacional durante meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, e ela é bem interessante, e ela não é tão complexa. Hoje já existem, por exemplo, softwares para tomada de decisão e organização baseados em pesquisa operacional que são vendidos, ou algumas vezes até são softwares gratuitos. Um exemplo clássico da pesquisa operacional é a distribuição de aulas por diferentes professores e turmas em um colégio, onde você pode colocar restrições, condições e etc. Outro exemplo clássico é a determinação de itinerários por caminhões. Por exemplo, caminhão de lixo. Qual que é o melhor caminho que menos vai gastar combustível e etc. São algumas das maneiras aonde que você pode aplicar a pesquisa operacional. Voltando só aqui, mas a teoria matemática da administração, então, prevê que vocês usem modelos matemáticos para ajudar a tomada de decisão. Qual modelo? Aquele que cabe melhor à sua empresa. Em algumas áreas já tem modelos pré-definidos, ou digamos assim, que são aconselhados. Em outras áreas já existem softwares prontos, com o modelo inserido ali, onde você só insere os dados e a resposta vem de uma maneira muito mais amigável. Então, prestem muita atenção nisso e estudem muito bem na hora de vocês tomarem uma decisão. Uma outra teoria que é utilizada na administração
é a chamada teoria cibernética da administração. Ela corresponde à nossa aula 12, fase 3. A teoria cibernética da administração, ela fala principalmente da comunicação e controle. Lá no material de vocês fala, por meio de um comportamento autocontrolado, um sistema deve constantemente processar as informações necessárias para alcançar o seu objetivo. E esse processamento constante se dá por meio do processo sistêmico de comunicação. Então, a comunicação e o controle são muito importantes na teoria cibernética da administração. Para fazer isso, principalmente a parte de informação, foi baseado no sistema nervoso humano. Então, foi feita uma relação do sistema nervoso humano com o funcionamento de máquinas e, através de um modelo matemático, se conseguiu reproduzir o comportamento de um bloco de informação para outro bloco a partir de como funciona a comunicação do ser humano, tá? Esse é um processo chamado sistêmico de comunicação. Vocês podem ver aqui que qualquer sistema de comunicação, eu vou pegar minha caneta aqui, pessoal, só colocar a cor vermelha, e aqui aumentar um pouco a espessura, ele é formado por diferentes partes, por diferentes segmentos. A fonte, o transmissor, o canal, o receptor e o destino. Isso é normal. Se vocês prestarem bem atenção, isso daqui não é uma teoria científica super complexa e tal. Isso daqui nada mais é do que realmente acontece no dia a dia. Por mais que você não conheça as teorias da administração, como essa, por exemplo, isso vai acontecer. Então, a fonte é uma pessoa, uma coisa, um processo que emite ou fornece mensagens por meio, por meio do sistema, tá? É onde que se origina tudo. O transmissor é um processo ou equipamento que opera a mensagem, transmitindo e codificando a mensagem da fonte para o canal. Então, a fonte, ela pega carona no transmissor para chegar em algum lugar. O canal é o espaço, o equipamento, o espaço intermediário entre o transmissor e o receptor. Então, a fonte origina a informação, daí o transmissor passa essa informação para o canal e o canal vai passar para o receptor. O receptor é o processo ou equipamento que recebe a mensagem do canal. O receptador decodifica, ou receptor, decodifica a mensagem, ele vai ver o que significa aquela mensagem para colocar à disposição do destino. Então, o destino é a pessoa, a coisa ou o processo a quem é destinada a mensagem do sistema no ponto final do sistema de comunicação. Isso ocorre entre os seres humanos, mas ocorre também em qualquer processo onde tem comunicação. Então, digamos, eu sou a fonte, eu tenho uma informação a passar, eu vou usar um transmissor. No meu caso aqui é o meu computador. Esse transmissor, ele vai usar um canal, no caso a internet. Então, vamos colocar aqui, ó, Klaus, o computador do Klaus. Agora, o canal vai ser a internet, né? E daí vai ser o receptor é o computador do aluno e o destino é o aluno. Não é assim que funciona? Pois bem, qualquer coisa que a gente vai fazer dentro das nossas empresas sempre vai funcionar assim. Principalmente quando eu tenho que passar uma informação a alguma pessoa. O grande problema que a gente encontra nas empresas, e eu posso falar com certeza absoluta, encontra no dia a dia de toda a sociedade, é o tal de ruído, né?
Então, o ruído nada mais é do que uma perturbação indesejada presente nos diversos componentes do sistema que tendem a deturpar ou alterar as mensagens transmitidas. A gente pode dizer que o ruído é uma informação ambígua ou que induz ao erro. É uma informação que tem ruído. Então, a gente pode chamar, hoje em dia ficou tão em voga, né? O ruído também pode ser fake news, né? Uma mentira que ela não deveria ser transmitida porque transmite uma informação errada, tá? E dentro do ruído a gente tem a interferência. Ela é utilizada para conotar uma perturbação de origem interna ao sistema, mas que influencia negativamente o seu funcionamento. Ligação cruzada, ambiente barulhento, interrupção, interferência climática e outras coisas. Então, quando acontece algo, aquilo é chamado de interferência, tá? Então, é muito importante, dentro de uma empresa, que vocês se comuniquem de forma clara e cristalina com todas as pessoas que precisam receber aquela informação. E, finalmente, não haja ruído. Vocês sabem aquela brincadeira do telefone sem fio? Hoje em dia não fazem mais tanto, mas quando eu era criança a gente brincava muito disso. Pegava, por exemplo, 10 amigos, colocava um do lado do outro. O primeiro falava uma frase bem baixinho no ouvido do segundo. Daí o segundo ouvia essa frase e passava para o terceiro para o quarto para o quinto. A gente se divertia aos montes, porque a frase que chegava lá no 10º era extremamente diferente do que a frase que saía do primeiro. O que aconteceu? De pessoa em pessoa, aquela informação ia recebendo uma interferência. Então, começou a deturpar a informação inicial. E chegou lá no 10º componente do telefone sem fio, uma informação totalmente fora da realidade, fora daquilo que deveria chegar. Então, é muito importante que a gente trabalhe bem essa questão da comunicação dentro da empresa. Pessoal, nessa questão, na teoria cibernética da informação, quando a gente vai trabalhar com comunicação e controle, a gente utiliza muito de tecnologia. E essas tecnologias, elas vão trazer impactos muito importantes na comunicação dessa informação. Em primeiro lugar, automação, onde que eu vou fornecer informações para que as máquinas façam uma tarefa específica. Outra própria tecnologia da informação, onde que eu vou me munir de equipamentos, de hardwares, que vão melhorar essa transmissão da informação, assim como sistemas de informação, que é quais passos eu vou dar para transmitir essa informação. E, finalmente, essa teoria cibernética da administração, quando a gente trata de comunicação e controle, ela pode ser muito, muito importante nos dias de hoje para integrar o negócio como um todo e, principalmente, os negócios eletrônicos, chamados e-business, né? Electronic business. Então, a questão da comunicação, do controle, é muito importante para que todas essas vias elas sejam satisfeitas dentro de uma empresa. Bom, pessoal, a aula 13 da fase 3 fala de algo muito importante e assim, é bem legal falar disso, eu gosto disso até, porque normalmente a gente sofre isso no dia a dia, né? Eu acho que todos vocês, ou praticamente todos vocês, trabalham ou já trabalharam em diferentes tipos de empresa e já sofreram ou foram beneficiados por uma boa liderança.
Em outra empresa, eu já tive problema com isso. Algumas vezes a liderança passa dos limites e daí acaba prejudicando todo o sistema e o relacionamento entre as pessoas. Por isso que é muito importante falar de liderança quando a gente fala em gestão de pessoas, principalmente. Existem duas figuras básicas que a gente pode separar dentro de uma empresa: os líderes e os gestores. Eu tenho certeza absoluta que vocês já viram várias vezes no Facebook, no Instagram, o que é um líder, e daí aqueles memes, o líder e o gestor, o líder e o chefe, e etc. Gestor é aquele que vai simplesmente fazer a gestão de uma certa atividade. João, faça isso. José, faça aquilo. Pedro, faça aquela outra coisa. Maria, faça tal coisa. É assim. Agora, o líder, ele é diferente. Até coloquei ali, a ideia de liderança remonta à ação de influenciar pessoas e atividades em grupo. E, a partir daí, promove o interesse coletivo no esforço para atingir determinada meta ou objetivo para desenvolvimento compartilhado. É muito importante que quem está acima da empresa, ele trabalhe principalmente na direção de fazer com que as pessoas, vamos dizer assim, eu vou usar agora um termo bem comum, vistam a camisa, tá? O gestor, ele não faz isso. O gestor, por exemplo, deixa eu pegar minha caneta aqui. O gestor, ele está ali para colocar ordem e consistência nos processos. Ele está ali para obter produtividade. Ele está ali simplesmente para planejar, organizar e controlar. Ele está ali para alocar recurso, quer dizer, para onde vai tal coisa, tal equipamento, tal pessoa, tal dinheiro, né, para alocar pessoal. E ele está ali para solucionar problemas. O que o gestor ele vai influenciar no espírito das pessoas, na vontade das pessoas? É muito importante a gente mostrar. Como eu vou explicar isso para vocês? Sabe o que? Eu vou falar aqui. O que um líder faz? Um líder, ele trabalha um processo de influência intencional. Um líder quer influenciar as pessoas. Ele não vai simplesmente mandar. Um líder trabalha com desenvolvimento mútuo integrado. Olha só, não é só eu que vou ganhar, você vai ganhar, a empresa vai ganhar, os nossos colegas vão ganhar. Desenvolvimento mútuo integrado. Um líder trabalha com descentralização. O que significa isso? Que ele vai dar mais oportunidade para as pessoas tomarem decisão independente dele. Um gestor centraliza tudo, controla tudo, faz tudo. Um líder não. Olha, João, eu confio em você. Agora o responsável por essa tarefa vai ser você. O que o João vai pensar? Nossa, o meu chefe acredita em mim. Não é bom isso, gente? Não é bom ouvir essas coisas? O líder, ele trabalha com valores compartilhados. O gestor, não. Ele é assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O líder, não. O líder nós estamos no mesmo barco, nós precisamos pensar da mesma maneira, nós precisamos ter os mesmos ideais. Um líder cria confiança. Os seus liderados confiam nele. Um líder comunica. Ele não está na sala dele, isolado, achando que é o rei. Ele está no meio das pessoas e fala com as pessoas, se comunica com as pessoas, comunica suas decisões às pessoas. Pior coisa do mundo é o chefe mandar um recado para os seus funcionários através de um terceiro. Seja esse
esse recado, essa notícia, uma coisa boa ou ruim. Principalmente, aliás, quando é uma coisa ruim. Olha, nós estamos com problemas financeiros na nossa empresa. Um líder, ele vai lá e explica, nós estamos com problemas financeiros, mas estamos tentando fazer isso, isso e aquilo. Um líder pensa em horizontalidade, todo mundo no mesmo nível. Não é porque ele é o chefe, ele é o líder, que ele vai ficar acima dos outros. Eu acho que essa figura demonstra muito bem a diferença entre um líder e um gestor. Um líder, ele pega o cabo de guerra e ajuda a puxar. O gestor, olha, ele está separado aqui, ó, façam para mim. Vocês só são empregados meus, né? Então, essa é a grande diferença entre líderes e gestores. Olha, gente, embora um gestor e líder possam parecer títulos semelhantes de uma pessoa no poder, quando você começar a examinar as definições e as funções com mais profundidade, você vai perceber que há diferenças, e diferenças muito grandes. Agora, como fala ali, a grande diferença é a parte psicológica, principalmente relacionada ao subalterno, ao empregado, ao funcionário, né? É a visão através da qual esses indivíduos veem o mundo quando em posições de poder, né? No Facebook aparece, volta e meia, esses pensamentos, né, profundos, mas que alguns são certos, né? Dê poder para uma pessoa e você verá o verdadeiro caráter da pessoa. É mais ou menos por aí, né? Se você der poder e a pessoa continuar trabalhando com os outros, continuar se comunicando, horizontalidade, motivando, etc., ele é um líder. Agora, se você der poder e ele simplesmente mandar e começar até falar mal dos outros, etc., ele é um simples gestor. Agora, uma pergunta que eu deixo para vocês aqui. Vocês, como funcionários, se coloquem na posição de funcionários. Vocês preferem um líder ou um gestor? Para quem vocês vão trabalhar mais, com mais gosto, com mais vontade? Para um líder ou para um gestor? Pensem nisso, isso é muito importante. E a partir do momento que vocês estiverem em cargos de direção, escolham se vocês vão ser simples gestores ou vão ser líderes. Os traços da liderança, né? A gente pode dividir a liderança em traços primários e traços secundários. Traços primários: honestidade, integridade, força de vontade, motivação, energia pessoal, desejo de liderar e autoconfiança. Já os traços secundários é a capacidade cognitiva de sentir o que acontece em volta, carisma, as pessoas gostarem de você, flexibilidade e adaptabilidade, afetividade positiva, é o famoso calor humano, né? Escuta, eu tô aqui por você, eu tô preocupado com você. Criatividade e originalidade e, obviamente, conhecimento dos negócios. Esses são alguns traços de liderança. Ah, mas professor, eu só tenho alguns, não tenho todos. Gente, mas muitos desses dá para trabalhar. Alguns nem tanto. Algumas vezes você acha que não tem um desses traços, mas você tem. Eu, por exemplo, sempre achei que eu não tinha carisma, mas eu tenho um certo carisma, sim. Pode não ser tão grande quanto alguns têm, por exemplo, mas eu tenho. E muitos desses traços, então, como eu falei, vocês podem trabalhar. Aqui, gente, em relação a cargos, gestão de pessoas, o que você precisa ter em cada um desses cargos em termos de habilidades de liderança? Aqui a gente pegou um supervisor médio, daí maior que ele a gerência média e maior que ele a alta gerência. Um supervisor médio precisa mais de habilidades técnicas e bastante de habilidades humanas, mas habilidades conceituais não precisa tanto. Ele trabalha muito direto com equipamento e com pessoas.
Já uma gerência média precisa um pouco menos de habilidades técnicas, mas do mesmo jeito precisa muito habilidade humana e um pouco mais de habilidades conceituais. Já a alta gerência, ela não está no chão de fábrica, então precisa bem pouco de habilidades técnicas, mas continua precisando muito de habilidades humanas. Só que aqui as habilidades conceituais sobem muito, daí ele precisa conhecer mais a teoria das questões. Se vocês notarem, eu peguei aqui 3 cargos, um mais baixo, um médio e um alto cargo dentro de uma empresa. Notaram qual é a semelhança entre eles? As habilidades humanas, né? Em qualquer um dos cargos, eu preciso praticamente 50% de habilidades humanas. Como tratar com as pessoas, né? Como se relacionar com as pessoas. Esses 3 cargos são de gerência. Vão ter pessoas subalternas. O supervisor, direto ao chão de fábrica. A gerência média, o conjunto de supervisores. E a alta gerência, o conjunto da gerência média. Todos precisam se relacionar com pessoas. Então, é muito importante que um líder tenha essa capacidade de relacionamento com pessoas, tá? Qualquer que seja o nível desse líder. Olha aqui, eu peguei lá o exemplo, o caso lá foi colocado o exemplo prático no portal, né? O estilo de liderança autocrática em uma empresa familiar. Autocrática. Eu sou o cara, eu sou demais, vocês têm que me obedecer, vocês não são nada. Isso é autocrático. Então, a pequena empresa familiar. Então, a família da pizza está localizada no centro de São Paulo, no mesmo endereço, há 45 anos. Trata-se de uma pequena empresa familiar, com 15 colaboradores no total, sendo que os 6 pizzaiolos são integrantes da família. A liderança, já na terceira geração, é exercida pelo neto do fundador, Pedro, de 40 anos, desde que o seu pai faleceu há um ano. A gestão em uma empresa familiar comumente enfrenta os desafios relacionados ao processo sucessório, resistência à mudança, centralização na cultura familiar e gestão ligada à personalidade do dono. Isso é um problema de empresa familiar, tá? Por isso ela vai só até um certo ponto. A partir de um certo ponto, você tem que tirar a família da liderança, da gestão da empresa. Tá? Isso é muito comum acontecer. No processo sucessório, quando o pai do Pedro morreu há um ano, né, desde que Pedro assumiu a liderança, a rotina organizacional passou por uma criteriosa atualização planejada e executada por Pedro, o que acarretou significativa queda no desempenho dos colaboradores da pizzaria, inclusive os familiares que eram pizzaiolos, né? O que aconteceu? Pedro centralizou todas as tomadas de decisões para mudar tudo o que ocorria na pizzaria, todos os processos e práticas organizacionais, sem conhecer o dia a dia da realidade do trabalho na empresa. As decisões de Pedro não somente ampliaram a rotatividade, né, troca de colaboradores, como também geraram conflitos intrafamiliares dentro da família, uma vez que as metas da empresa não estão sendo atingidas. Além disso, os clientes sinalizaram que a qualidade de pizza não acompanha mais a seleção criteriosa de ingredientes, como ocorria com o pai do Pedro e o avô do Pedro. E essa qualidade, essa queda na qualidade dos ingredientes e o desempenho dos colaboradores começou a gerar uma série de problemas. Então, descolado da cultura da empresa, da família, fundamentalmente agenciada pela ideia de oferecer um serviço de qualidade para um público menor, Pedro tinha sonhos gigantes. Ele queria ampliar a quantidade de pizza produzida diariamente, reduzindo a qualidade dos ingredientes para reduzir os custos de produção. Todos aqueles que não participaram das decisões do Pedro, principalmente os familiares, foram
perdendo a vontade. Paulatinamente, mostraram-se desengajados na produção da pizza. Então, essa produção, essa receita tradicional foi sendo perdida, tá? Junto com isso, a qualidade de atendimento pelos garçons, pela gerência e tal, também foi afetada. O que aconteceu? Pedro estava exercendo uma liderança autocrática. Eu sou cara. Ele estava sendo simplesmente gestor. Ao contrário do que o pai e o avô do Pedro faziam, né? O Pedro começou a controlar as informações, decisões, sem consultar ninguém, nem os seus colaboradores. E daí os colaboradores começaram a deixar a empresa. O que causou essa tal da liderança autocrática, essa gestão autocrática do Pedro? O impacto negativo nos familiares, que embora produzissem mais pizza em termos de quantidade, estavam insatisfeitos com a ruptura da tradição familiar no trabalho, porque eles ficaram muito tempo com o pai e o avô do Pedro trabalhando de outra maneira. Passou a ser frequentemente comparado com seu pai e avô, ao passo que o sucesso do processo sucessório fora questionado frequentemente. Então, as pessoas começaram a comparar. Ah, mas o pai do Pedro era melhor. O avô do Pedro era melhor. Será que foi bom o Pedro ter assumido? Acentuou a rotatividade da equipe, ampliando os gastos com encargos trabalhistas, né? Porque quando as pessoas iam embora ou eram mandadas embora, aumenta os encargos trabalhistas. Fragmentou a cultura organizacional familiar, que era qualidade em vez de quantidade. Centralizou e verticalizou as decisões, afastando da liderança a possibilidade de conhecer o processo de produção da empresa por meio da participação dos familiares que realizavam essas atividades de produção. Então, o que Pedro falou? Eu sou o chefe. Eu não vou me misturar com quem prepara a pizza. Não é meu problema. E isso desmotivou os colaboradores. Então, piorou o desempenho, tanto no preparo da pizza quanto no atendimento aos clientes. Ao contrário do que o pai e o avô do Pedro tomavam muito cuidado, né? O garçom tem que ter um atendimento correto. E, finalmente, com tudo isso, aqueles clientes que vinham sempre, não vinham mais. Isso é muito importante. Eu tenho um caso de um restaurante aqui em Curitiba que tem mais de 70 anos e a minha família vai nesse restaurante há mais de 70 anos. Então, nós já estamos na 4ª ou na 5ª geração que a gente frequenta esse restaurante. Inclusive, no Dia das Mães, a gente vai agora também nesse restaurante. Quando eu nasci, há muito tempo atrás, a minha família foi comemorar nesse restaurante. Há muito tempo atrás. Né? O que este restaurante tem para o cliente? Né? Ele tem um preço bom, dá para pagar, uma comida de ótima qualidade e um atendimento maravilhoso. E a gente volta. O que acontece? Eles já estão na 4ª geração que está à frente desse restaurante. O bisavô, avô, pai e os filhos. Os filhos já estão começando a trabalhar no restaurante também. E eles mantêm sempre o mesmo jeito. É a mesma comida, é o mesmo cardápio, é o mesmo local, é tudo igual. Então, eles cultivaram durante gerações e agora os pais estão levando seus filhos e assim por diante. Esses são líderes, tá? Não são gestores, são líderes. Tomar um pouquinho de água, tá? Bom, vamos lá. A aula 14 da fase 3 fala de algo muito importante dentro de um negócio. Os indicadores de desempenho do negócio.
Eu sempre falo, pessoal, que tudo pode e deve ser medido. Mesmo aqueles aspectos que são meio qualitativos, eles também podem ser transformados em número. E uma organização pode? Claro que pode. Por isso a gente tem os chamados indicadores e índices. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu coloquei. Olha só, vamos pegar a caneta aqui. Tem uma notícia que saiu no jornal, não, na UOL. Supermercados de São Paulo tem não, saiu no Estadão, perdão. Supermercados de São Paulo têm inflação de 4,98% até julho, diz a associação. Isso foi em 2020, tá? Peguei uma notícia velha lá, 11 de agosto de 2020. Eu falei para vocês dos indicadores e índices, né? Nessa notícia, nesse cabeçalho de notícia, dá para ver o que é indicador e o que é índice, né? O indicador é sempre uma informação. No nosso caso, qual que é a informação? Inflação. Então, o indicador é uma informação. E o índice é sempre um número. É sempre o resultado da aplicação da informação. Então, quando lá no Jornal Nacional falam o índice de inflação foi X, ele está falando do X, do número efetivamente que deu. E inflação é o indicador. Então, o índice, o resultado de tal indicador foi X. O índice de inflação foi 4,98%. Então, a gente fala, pessoal, que indicador é informação a qual se quer obter. Como está a fidelidade dos meus clientes? Fidelidade é um indicador. E a partir daí, eu vou obter um índice. É o resultado numérico da aplicação do indicador. Como que está a fidelidade dos meus clientes? 50% dos meus clientes voltam para pelo menos uma segunda compra. Opa! Então, a fidelidade dos clientes é o indicador. 50% voltam é o índice. No nosso exemplo aqui, de novo, indicador, inflação. Índice, 4,98% até julho. Olha só, um outro exemplo que vocês podem usar na empresa de vocês. Vocês fizeram uma pesquisa de satisfação entre os seus clientes. E para isso entrevistaram 1.500 clientes que entraram na empresa e compraram alguma coisa. 30 desses 1.500 disseram que o serviço da empresa é ruim. Olha só, qual é o indicador? Vou pegar a caneta aqui. Qual o indicador? Qual o índice? Indicador é informação. O que é informação? Satisfação entre os clientes. E o índice? Indicador. E o índice, o que é? É o número de pessoas que disseram que o serviço é bom ou que o serviço é ruim. Daí tanto faz. Eu coloquei aqui de insatisfeitos. Então, 30 pessoas entre 1.500. 30 pessoas disseram que o serviço é ruim, entre 1.500 pessoas entrevistadas, tá? 30 divididos por 1.500 dá 0,02, ou, se eu fizer por 100 aqui, né, uma casa, duas casas, 2%. Se eu tenho 2% de insatisfeitos, automaticamente eu tenho 98% de satisfeitos. Então, eu tenho o indicador e o índice. Aqui eu peguei exemplo lá do próprio AVA que vocês têm para negócios. Aqui fala para novos negócios, mas para negócios, você pode usar uma série grande de indicadores. Por exemplo, indicadores de custo, que identificam os custos estratégicos do negócio, evidenciando quais devem ser cortados e quais devem ser inevitáveis.
Indicadores de sustentabilidade financeira, né, indicam se o valor que os clientes têm gerado para o negócio viabiliza o modelo de negócio lucrativo ou não. Indicadores de aprendizado com os clientes. Gente, isso se refere muito à gestão do conhecimento, tá? Gestão do conhecimento. Isso é muito, muito, muito importante. Ajuda um empreendedor a saber o quanto ele tem satisfeito seus clientes e se há outras formas de explorar seus produtos e serviços. E, finalmente, indicadores de crescimento. Respondem à velocidade com que o negócio cresce, ou seja, quanto a base de clientes e o faturamento tem aumentado mês a mês. E, finalmente, o último assunto que a gente quer falar é a administração da qualidade e o modelo japonês. Essa aula 15 da fase 3. O que eles falam de modelo japonês de qualidade é o chamado sistema Toyota de produção. Está aqui. Mas não tem só esse, né? O sistema Toyota de produção foi o pioneiro. E ele prevê não só um sistema de produção, mas a qualidade envolvida no sistema de produção. A partir do sistema Toyota, surgiu o sistema Hyundai de produção, que é da Coreia do Sul. O sistema Toyota de produção, ele prevê o uso intenso de automação. Isso vai dar aumento da eficiência, vai facilitar o trabalho, e a automação é baseada no chão de fábrica. Ele também prevê dispositivos à prova de falhas. Então, vai proporcionar a prevenção de falhas dos colaboradores no chão de fábrica, no setor fabril. Ele também trabalha com a qualidade propriamente dita, que é os colaboradores é que garantem a qualidade no processo. Atenção, mas todo o resto também dá qualidade, tá? A qualidade não é um fator isolado. Ele também prevê a ferramenta de controle de produção, o Just-in-Time, o Kanban. Ele fala sobre os colaboradores, onde que ele valoriza os colaboradores. Esses colaboradores devem ser altamente qualificados e devem possuir grande responsabilidade no sistema produtivo. A partir do momento que o colaborador ele vê que ele está sendo valorizado, que ele está ganhando responsabilidades, pessoal, apareceu um negócio aqui, já tirei. Ele vai produzir mais e cada vez melhor. Ele prevê flexibilidade na produção através de pequenos lotes e troca rápida de ferramentas, e a gestão de produção é considerado puxado com uma produção enxuta. Gente, esse sistema Toyota de produção ele foi para outras companhias japonesas. E daí o resto do mundo viu que os japoneses estavam dando certo, né? Estavam fazendo cada vez melhor e conquistando mais mercados e ganhando mais dinheiro, tá? Isso começou principalmente na indústria automobilística, né? Mas isso passou para todos os outros tipos de indústria. Mas os veículos produzidos a partir desse sistema Toyota eram de altíssima qualidade e com preço competitivo. Isso fez com que as empresas americanas, tipo a General Motors, a Ford e outras, elas começassem a ver o que os japoneses estavam fazendo e, a partir daí, tomar as mesmas atitudes. Esse sistema Toyota, ele está muito ligado à qualidade total. E a qualidade total também pode ter outras ferramentas que vocês podem utilizar, como a ISO 9000, que é uma norma internacional de qualidade, sistemas de produção flexível, sistema just-in-time, para o gerenciamento dos estoques, né? Só vai entrando matéria-prima à medida que eu for utilizando, só vai entrando nova matéria-prima a partir do fornecedor, à medida que eu for utilizando a matéria-prima para produzir meu produto final. A implementação do ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, planejamento, colocar em prática, monitorar e agir quando há algum problema. E implementação de novas tecnologias como reengenharia, benchmark e outras.
Bom, pessoal, esse foi um resumo, uma explicação lá da fase 3, das aulas da fase 3, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com o tutor da disciplina para tirar essa dúvida. Mas nunca se esqueçam, vejam todo o material que está lá no AVA para vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Vejam todo o material que está lá no AVA para vocês, tá? A partir desse material é que vocês vão aprender cada vez mais. Não se esqueçam de fazer o desafio, os exercícios, ver o capítulo de livro, o infográfico e o Saiba Mais. Isso é muito importante para vocês entenderem. Olha, a nossa próxima aula, a nossa próxima live vai ser no dia 7 de junho, que é uma quarta-feira, às 19h15. Espero encontrar todos vocês na nossa próxima live. Até lá, gente. Tchau, tchau.